Fala galera, é o Guilherme Detoni trazendo para vocês mais um IPAcast, o podcast do Grupo de Estudos e Pesquisa Intelectuais e Política nas Américas. Hoje vocês irão conhecer um pouco sobre como os ex-escravos dos indígenas da tribo Choctaw, no território indígena dos Estados Unidos, em geral debateram e imaginaram a liberdade. Teremos como base as memórias presentes nas narrativas de escravizados, coletadas pela Works Progress Administration, através de informantes que viviam no estado do Oklahoma, na década de 30. Esses que somam mais de 130 depoimentos sobre a vida na escravidão, disponíveis em muitas bibliotecas acadêmicas, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos e online. A tribo Choctaw, junto de mais 4 tribos da região, ficaram conhecidas como as 5 tribos civilizadas, pois diferente das demais, praticavam a religião cristã, adotaram constituições escritas, casamento com brancos e a prática da escravidão dos descendentes de africanos, diferentemente dos povos indígenas do Brasil, que não se tornaram proprietários de escravos africanos. Este artigo abrange cerca de 2 décadas anteriores ao início da Guerra Civil dos Estados Unidos, se estendendo até 1883, quando o status dos libertos da nação Choctaw foi finalmente esclarecido em termos legais. Então, sem mais delongas, sejam bem-vindos a mais um IPAcast. O artigo analisado neste episódio é Liberdade entre Fronteiras, Libertos no Território Indígena e no Sul dos Estados Unidos, da autora Faye Yarbrough, publicada na revista Tempo, da Universidade Federal Fluminense, em 2019. Este trata do Indian Territory, dos Estados Unidos, no século XIX, indo do oeste do Arkansas até o extremo norte do Texas, que segundo ela é um local curioso para examinar o significado e os efeitos da emancipação dos escravos norte-americanos durante o século XIX. Os escravos dos Choctaw obtinham o status de escravo de forma hereditária e permanente, em que geralmente realizavam trabalho agrícola e também podiam servir como intérpretes para seus senhores em função da fluência tanto em inglês quanto na língua indígena. Ao mesmo tempo, enfrentaram proibições legais de possuir bens e armas sem a permissão de seus senhores, assim como serem alfabetizados. As 5 nações indígenas soberanas, separadas oficialmente, que continham escravos, aliaram-se aos Estados do Sul, os Confederados, durante a Guerra Civil. Um fato curioso citado no artigo foi que quando Lincoln redigiu a Proclamação da Emancipação, não houve menção ao território ou às populações indígenas. Não estava evidente se a 13ª emenda da Constituição Americana, que abolia a escravidão, se aplicava ao território indígena, por causa da soberania das nações indígenas que lá viviam. Com o término da guerra, a nação Choctaw estava sujeita às autoridades federais de Washington, assim como os confederados dos Estados do Sul. Com isso, o governo federal tentou restabelecer relações com os Choctaw e instituir uma nova posição social para as pessoas que haviam sido escravizadas por aquela nação, no qual as autoridades federais negociaram um tratado com os Choctaw, incluindo provisões para conceder cidadania Choctaw, direito civil e acesso à terra aos libertos. No processo de libertação após a derrota dos confederados na Guerra Civil apresentado por Faye, houve resistência das autoridades de Choctaw às exigências federais, em que através de diversos embates, longas negociações e discussões sobre a redistribuição de terras, se teve a Lei dos Libertos dos Choctaw, de 1883, que para ela, os direitos articulados nesta lei foram uma melhoria óbvia na condição dos ex-escravos da nação Choctaw, mas que expuseram uma resistência contínua dos indígenas para com os incorporados libertos na sociedade, em que a nação declarava que os libertos possuíam todos os direitos, privilégios e imunidades dos cidadãos Choctaw, mas depois circunscreviam cuidadosamente estes direitos. A autora tem como fonte para o artigo os relatos de libertos, assim discorre sobre estes, desde suas perspectivas sobre quando eram escravos, o processo de emancipação e após sua liberdade. No caso da nação Choctaw, essa cidadania veio com terra, mas essa terra também não veio com igualdade. As palavras do ex-escravo da Carolina do Sul, tio George D. King, se mostravam verdadeiras, tanto para os libertos na nação Choctaw quanto no sul norte-americano. Para os que possuíam terra ou não, abre aspas, o senhor de escravos diz que somos todos livres, mas isso não significa que sejamos brancos, ou seja, isso não significa que nós sejamos iguais. Fecha aspas. Dentre os diversos relatos de ex-escravos expostos pela autora,
percebe-se que, incrivelmente, entre alguns poucos mais velhos e mais conservadores, diziam que quando eram escravos, as coisas eram melhores. Exemplo Matilda, abre aspas, eu sempre vivi bem, não tinha que trabalhar muito, sempre tinha algo para comer e vestir. Isso era melhor do que acontece comigo agora. Fecha aspas. Na contramão, o mais jovem, como William Walters, que havia sido escravo no estado do Tennessee, disse sobre a época da escravidão ter sido tempos terríveis, e chama tais negros mais velhos de ignorantes, por não reconhecerem os benefícios da liberdade e suas oportunidades. Em sua conclusão, Fay faz um panorama geral comparando tais processos de abolição da escravidão entre Estados Unidos e Brasil, no qual a emancipação não prosseguiu nestas sociedades escravistas no mesmo ritmo ou da mesma forma. Nos Estados Unidos, foi através de uma guerra civil, que durou 4 anos. No Brasil, avançou lentamente e ocorreu através de ações legislativas e com menos derramamento de sangue. Também faz questionamentos se havia mecanismos legais no Brasil que impedissem os indígenas de se juntarem à classe de proprietários de escravos, os quais não existiram nos Estados Unidos, ou se os grupos indígenas no Brasil eram culturalmente menos propensos à prática da escravidão do que seus semelhantes norte-americanos. Aqui eu encerro mais um IPAcast, galera. Espero que você tenha curtido esse episódio. Se quiserem saber mais do assunto, o artigo na íntegra tem muitas outras informações que você pode gostar. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar o conteúdo, porque toda semana teremos novos episódios. Somos a Universidade Pública, levando conhecimento para todos. Isso é tudo, pessoal.